Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia. Boa noite. A notícia chega como uma bomba. Vou ter que demitir você. Em um ano de crise financeira, milhares de brasileiros perderam o emprego. De acordo com pesquisas feitas nas maiores cidades brasileiras, a dispensa de funcionários teve um aumento de mais de 7% em janeiro. Hoje são mais de 9 milhões de desempregados em todo o Brasil. E segundo as projeções, até o final de 2016, a taxa de desemprego deve chegar a 13%. O fantasma da demissão ronda a vida de quem permanece no mercado, principalmente na iniciativa privada. Dados oficiais apontam que somente no ano passado foram fechados 115 mil postos de trabalho para pessoas com curso superior. Neste cenário de incerteza, as empresas não só reduziram a oferta de vagas, como ficaram mais exigentes na hora de avaliar um currículo e relutam em conceder benefícios aos colaboradores. O comportamento dos funcionários também mudou. Muitos estão cautelosos e preferem até aceitar as regras do Programa de Proteção do Emprego, que inclui redução de jornada e de salário. Quem perde o emprego agora lança-se imediatamente na busca de novas oportunidades. Quando uma oferta de emprego é anunciada, filas quilométricas se formam na porta do empregador. Muitos dispensados vão parar no mercado informal. Literalmente vão para a rua vender de tudo um pouco. Nesse momento, o que o trabalhador deve fazer para não perder o emprego? O que fazer para recuperar o trabalho? Desemprego é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. Boa noite você de casa que nos assiste. Hoje é segunda-feira e estamos ao vivo. Para nos ajudar nesse debate, convidamos no nosso estúdio Dilze Persílio, diretora da empresa Apoio Consultoria, diretora da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos do Brasil, aqui na região Centro-Oeste. Boa noite, Dilze. É um prazer recebê-la. Boa noite, queridos. Boa noite. Nosso convidado também é o economista Danilo Orcida, ele que tem pós-graduação em Gestão Financeira, Direito Tributário e mestre em Direito de Relações Internacionais. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo, Danilo. Eu que agradeço, Fernando. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. Uma boa noite especial para o pessoal de casa. E ao meu lado está a psicóloga Mara Suassuna, psicóloga clínica e organizacional, que também é mestre em Psicologia Social, palestrante, escritora e várias outras coisas. É um prazer recebê-la, Mara. Muito obrigada, Fernando. Boa noite, Suzete. Boa noite, telespectadores. Você de casa sabe que pode mandar sua participação por meio de nossas redes sociais. Tem o nosso e-mail, sobretodasaskoisastv@hotmail.com. Estou online no Facebook, no Twitter e também tem o nosso WhatsApp 81 55 23 31. Gente, o Brasil fechou fevereiro com dados negativos e mais arroxo. E nós tivemos ontem uma demonstração em todo o país de que as pessoas estão inconformadas com essa situação, mesmo porque no início da década a gente tinha vislumbrava um outro cenário, né? Eu queria começar ouvindo a opinião de vocês sobre as manifestações de ontem e a relação com o quadro econômico que nós vivemos hoje. Dilze. Bom, o que a gente percebeu nas manifestações de ontem tem o grande mote, que é a luta contra a corrupção, mas tem um pano econômico dessa crise, dessa recessão que a gente vive, e as pessoas estão reivindicando. Então, elas não estão reivindicando só um basta na corrupção, elas estão reivindicando condições melhores de sobrevivência, de ter bons trabalhos, de ter um trabalho com qualidade, com uma boa remuneração e não ser empurrado para o mercado informal ou, se está trabalhando formalmente, ter que se sujeitar a um salário não tão bom e a fazer, às vezes, o serviço daquelas 3 pessoas que foram desligadas e que ela ali tem que fazer o dela e de mais outras pessoas. Danilo, o pior dessa situação é que há pouco tempo mesmo nós tínhamos mais postos de trabalho do que pessoas para ocupar esses postos, né? Olha, Suzete, há pouco tempo, eu acredito que um ponto que caracteriza a nossa crise econômica, essa crise política também, é a celeridade com que as coisas estão acontecendo, né? Em termos de economia, se nós olharmos o cenário de inflação
A inflação no início de 2015 estava dentro da margem de controle, da meta estabelecida pelo Banco Central, que era 4,5%. E a inflação seguiu numa crescente, numa toada que finalizou o ano, se considerado capital goiana, em 14,18%, né, bem acima da meta nacional. E, então, o desemprego segue acompanhando esse cenário, o cenário de alta inflação, o cenário de uma taxa de juros alta, a taxa Selic segue numa disparada também, acima de 14%, significa um crédito muito caro para o empresário, um crédito muito caro no mercado, e somado a esse cenário, o governo vem com uma proposta de aumento de carga tributária, que aí é uma proposta que, querendo ou não, representa um aumento de custo para o setor empresarial e um engessamento da economia. Pois é, Mari, como é que fica a pessoa, o cidadão, num momento desse que vinha eu que sou mais velha, vivi um tempo de recessão, depois a gente teve um período bom de crescimento, né? E vislumbrávamos aí um futuro totalmente diferente. De repente, realmente, quase que de uma hora para outra, projetos têm que ser desfeitos, sonhos têm que esperar. Como é que isso mexe com a cabeça das pessoas? Eu tenho assistido isso no consultório, né, nos processos de seleção, e é muito triste, né, Suzete, porque eu acho que essa manifestação de ontem não é só uma questão do emprego, do posto de trabalho, mas eu acho que é questão de respeito e dignidade, né, como as pessoas falaram, o povo acordou, e eu acho que agora é hora realmente de acordar, e mais do que acordar, para partir para uma ação efetivo. O que eu tenho assistido é justamente isso. As pessoas estão, né, por exemplo, a gente tem casos de depressão, né? Pessoas que estão deprimidas, por quê? Porque suas vidas foram alteradas de uma maneira abrupta, né? Existe um serviço, e Deus sabe disso, o outplacement, que é o quê? É um processo de desligamento de uma forma equilibrada com o funcionário. E eu tenho dito isso, eu tenho quase 20 anos de prática de mercado e eu nunca tinha prestado esse serviço. Hoje começa a ser uma constante, ou seja, algumas empresas têm a preocupação de fazer esse desligamento. Então eu acredito que é parte da responsabilidade social, porque na realidade o que a gente está pagando é a conta de uma falta de respeito e de gestão pública e de gestão do nosso dinheiro, né? Na realidade a gente paga impostos, né? Uma carga tributária altíssima, e quem está pagando a conta somos nós. E estamos pagando de uma forma, né, infelizmente, ruim, porque famílias estão tendo suas rendas diminuídas, pais de família, né, não estão tendo condições de sustentar a sua família. Então, acho que essa ruptura, essa perda do emprego, essa questão da diminuição do salário, porque tem empresa que ainda está negociando e diminuindo, né? Mesmo que não seja o ideal, mas é o menos ruim. Né? Porque você tem que pensar que quando você elimina um posto de trabalho, você está muitas vezes tirando sustento de uma família. Então não é só um posto de trabalho, né? É um sistema que está sendo alterado, é uma família que vai ter que se reorganizar. E nesse processo de reorganização, o que a gente tem visto são muitas famílias, homens, mulheres, né? Com sofrimento psíquico. Por quê? Porque uma coisa é você perder o seu posto de trabalho e ter perspectiva de se recolocar no mercado de trabalho. Hoje o que está acontecendo é justamente isso. Nós temos, né, pouca oferta, muita demanda de pessoas e muito pouca perspectiva. Então, acho que é isso que tem assustado. Mais do que dados estatísticos, eu digo o seguinte, que o que tem mexido na vida das pessoas não está escrito. Certo. Tem o lado bom das pessoas, de repente, buscarem, né, desenvolver condições de empregabilidade, mas os danos psicológicos e familiares são desastrosos. Danilo, em meio à crise de tantos desempregos, empreender é o caminho ou também é uma coisa arriscada nessa atual fase? Olha, empreender é um caminho. Eu vejo que... Mas é preciso que se fomente, né? Que se dê espaço para a inovação, para o empreendedorismo. O empresário, para empreender, ele precisa de um ambiente, de uma mínima segurança. Vamos falar aqui no setor industrial, sendo mais específico. O setor industrial hoje vê um aumento crescente do seu custo de produção em razão do aumento da tarifa de energia. O setor farmacêutico, que é um setor forte no estado de Goiás, vê uma grande incerteza em razão do próprio cenário do câmbio. A disparada do dólar tem aumentado 95% do custo de produção de uma indústria farmacêutica, dos insumos,
é adquirido de países como China, Estados Unidos, Holanda, ou seja, esses contratos são indexados em dólar. Então, essa instabilidade do câmbio onera a cadeia produtiva. Então, eu acredito que, considerando os atores da economia, entre governo, empresas e indivíduos, aquele que tem o papel de fomentar, de criar um ambiente favorável para o empreendedorismo, o papel mais importante é do governo. É fato que hoje esse papel não está sendo cumprido com muito zelo. Nós temos aí, como o Danilo colocou, vários atores e muitas pessoas envolvidas nesse cenário de desemprego hoje. Isso tem sido motivo de análise de especialistas e também a imprensa tem mostrado muito isso. Mas eu quero agora a gente falar de um segmento que é o dos jovens, porque o jovem que está na universidade, ele, lógico, ele vislumbra entrar no mercado de trabalho. Hoje ele está tendo dificuldade de encontrar estágio. Né? As portas de estágio se fecharam. Algumas foram abertas porque algumas empresas preferem essa mão de obra que acaba sendo mais barata, né, Dilce? E dispensam um servidor aí. Ontem eu estava lendo uma reportagem do presidente da BRH Rio de Janeiro e ele fala, ele assina a reportagem mostrando que 1,5 milhão de postos de trabalho de primeiro emprego simplesmente deixaram de existir. Então, você dá realmente essa insegurança e essa confusão mesmo, e principalmente porque os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, assim como os jovens da geração Y, que já estão muitos em postos de liderança, eles não vivenciaram esse momento. Então, como você falou, nós somos, né, de uma geração anterior e a gente vivenciou momentos de crise, de recessão. Essa geração, os famosos geração Y, os millennials, eles eram do seguinte sentido: não tem significado esse trabalho mais para mim, eu vou procurar outro. Porque eu tenho empregabilidade, eu vejo perspectiva e o mercado está contratante, o mercado está bacana, eu vou sair. Então, isso que a Mara colocou, você não está falando mais no nível micro, que pega uma pessoa aqui, outra ali, está falando de uma situação que está mudando o perfil de uma geração. Olha como isso é sério, como isso é macro. E eu trabalho com recolocação há 6 anos, o coaching de recolocação, e hoje aumentou, inclusive, o número de pessoas empregadas que estão me procurando, que estão com medo de ficarem daqui um pouco disponíveis no mercado. Então, já estão correndo atrás do que fazer com a carreira e realmente avaliar como é que está o score de empregabilidade dele, para saber se ele tem que se preocupar mais ou menos com a carreira. Novamente, estamos aí com medo do que virá, não é? Vamos chamar nosso primeiro intervalo, a gente volta daqui a pouco, onde nós vamos abordar um pouquinho mais essa questão dos postos de trabalho e a velha questão da formação profissional, que nessa hora, principalmente, conta muito. Voltamos já já. Foi piorar minha situação, o meu nome foi pra lista na mesma hora.